Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Essa é a última aula da nossa playlist de desenvolvimento web semântica e se vocês observarem a data de publicação do vídeo, eu estou gravando ela bem atrasado, no semestre passado, né, no ano passado, quando eu dei essa disciplina pela primeira vez em modo remoto para os alunos da universidade. Eu acabei não conseguindo gravá-la e fiz a demonstração durante a aula, ao vivo para eles, e gravei a aula no Meet para disponibilizar. Então agora eu estou aqui para gravar a aula direitinho, para deixar ela disponível no YouTube para completar a playlist, né? Porém, isso nos dá a oportunidade também de falar de algumas atualizações, né? Essa playlist ela já tem um ano que foi iniciada a gravação dela no contexto da disciplina no ano passado, e na época eu ainda estava utilizando as mesmas ferramentas e frameworks, por exemplo, utilizando o Eclipse, utilizando o Java EE até ali a versão 8, e passando esse ano eu procurei me atualizar e bastante coisa mudou do que eu tenho usado hoje em dia. Agora novos desafios para gravar aí outros vídeos com esse novo material, se possível, planejar isso para o futuro, né? Então, tenho usado mais Visual Studio Code, atualizei muitas das coisas que estão faladas na parte de desenvolvimento web, foi atualizada para o Jakarta E9, então, caso interesse, manda uma mensagem aí para gente pelo Twitter ou por e-mail, e eu posso falar um pouco aí sobre essas coisas, mandar alguns links, né? Lá no meu perfil do Twitter eu tenho divulgado as coisas também. Bom, mas vamos ao assunto que interessa. Nós estamos no final da playlist, na segunda metade do curso, então no final do conteúdo do curso de desenvolvimento web semântica, então na segunda parte é a parte de web semântica, e essa parte nós já falamos várias coisas, fizemos 3 aulas sobre Linked Data, falamos sobre um pouco mais aprofundadamente sobre a WL, e na aula anterior a essa, né, no vídeo anterior a esse, na playlist, tem uma demonstração e uma explicação sobre a linguagem de consulta que é o Sparkle, né? Então aqui nessa última aula a gente vai, na verdade, juntar os dois mundos, né, o mundo do desenvolvimento web com o mundo da web semântica, dentro do contexto das tecnologias que foram utilizadas nessa versão aqui do curso. Então nós vamos pegar um projeto de exemplo, que é o projeto que eu uso nas aulas de CDI, que é o CDI Travel, e nós vamos adicionar a ele pequenas funcionalidades que utilizam a web semântica. Uma funcionalidade, nós vamos consultar dados que venham de bases de dados interligadas, de Linked Data, e numa outra funcionalidade nós vamos publicar dados, os dados que a gente inserir no sistema no CDI Travel, nós vamos publicá-los também como Linked Data, né? Então, eu vou seguir aqui, como sempre, a minha colinha, né? Nós temos aqui um documento que vai ser disponibilizado aí para vocês, um link vai deixar na descrição do vídeo, usando aqui as ferramentas que eu venho usando ao longo da playlist. Nós vamos pegar o framework Jena e vai integrá-lo ele numa aplicação web Jakarta EE, né? Então eu vou seguir exatamente as instruções que estão nesse documento e vocês podem fazer a mesma coisa aí para repetir as demonstrações. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pegar o projeto do CDI Travel já pronto, né? Então vamos pegar aqui em File, Import, e aí nós vamos procurar a categoria Git e escolher Projects from Git. Então a gente coloca aqui para a gente clonar uma URI, e essa URI eu vou copiar aqui da minha colinha, que é onde se encontra o CDI Travel, tá? github.com, www CDI Travel, e ele vai automaticamente preencher aí as outras coisas. Ele vai procurar os ramos, né, as branches do CDI Travel.
Nós temos a branch principal, que é onde eu vou fazer a demonstração, ela não está ainda integrada, e na branch Jena já tem o resultado da demonstração, caso você queira, na verdade, já pegar o resultado pronto, você pode ir nessa branch Jena, que já está o resultado pronto lá. Então, nós vamos pegar as duas branches, mas vamos ficar na branch main, e aqui é onde que nós vamos colocar o nosso projeto. Nós temos o workspace do Eclipse, colocamos aqui numa pasta específica, então vamos ficar dentro dessa pasta aí, ó, Eclipse Workspace e CDI Travel dentro dela, mas você pode colocar onde você quiser, vamos manter na main, e agora ele está fazendo o download do código lá do GitHub. Pronto, e eu vou escolher importar um projeto Eclipse existente dentro desse repositório. Ele já identificou que tem um projeto Eclipse lá, chamado CDI Travel. Pronto, vou importar. Então, ele está aqui fazendo o build do projeto. Vou deixar ele concluir aí, pegar o que tiver que pegar com o Maven. Está pegando as dependências. Ok, finalizou. E apresentando alguns problemas aqui que nós podemos tentar resolver fazendo um project clean. Agora que ele já baixou tudo, vamos falar para o Eclipse fazer uma nova compilação do projeto, ver que continua. E aqui nós temos um problema com relação à versão do Java instalado. Pronto, então isso resolveu, colocando o nível esperado da JRE para 13. Provavelmente resolveria também se eu mudasse esse source target aqui para 15. Isso também possivelmente resolveria a questão. E também, possivelmente, a gente poderia continuar com aquele erro aqui. Eu acho que também não teria problema. A gente poderia fazer... continuar o desenvolvimento. Mas vamos lá. Vamos ver aqui a configuração de persistência. Aqui dentro de JPA Content, aqui ó, temos o arquivo persistent.xml com a configuração de persistência. Ele tem essa visão aqui gráfica, mas tem também o código-fonte que a gente pode vir aqui direto pegar. O que me interessa é ver se esse data source aqui, ó, se ele está apontando para alguma base de dados que tem no servidor. Então aqui na aba Servers eu vou expandir aqui meu servidor Wildfly, em File Sets, Configuration File, vou abrir o standalone XML e vou procurar por Data Source. Já está até aí porque eu já fiz isso outras vezes. Chegando aqui na parte onde estão configuradas as fontes de dados do meu servidor. E atualmente não tem uma configuração para o CDI Travel. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar a configuração do data source que tem aqui, que é a do Oldenburg, que é um outro exemplo que a gente usou no curso, e vamos trocar aqui pelo nome que é esperado, ó, que é esse aqui, Java JBoss Data Source CDI Travel. Então nós vamos trocar aqui exatamente esse nome e vamos também trocando onde está escrito Oldenburg, a gente troca por CDI Travel. Okay. Então agora a gente precisa ver se no MySQL tem esse banco de dados aqui, né? Vamos abrir aqui as configurações para eu ver se o meu MySQL está rodando. Meu MySQL está rodando aqui nas configurações do Mac, tá? Então vamos verificar se dentro do MySQL tem esse banco de dados, ou se a gente precisa criá-lo. Nós vamos abrir o MySQL Workbench,
que é uma aplicação que permite que a gente manipule esse banco de dados MySQL, né? Então aqui já tem uma conexão que eu configurei com uma senha. E nessa conexão nós temos aqui um usuário DWS e nós temos o esquema CDI Travel. Vamos até ver, já tem tabelas aqui, tem pacotes turísticos aqui, não tem nenhum cadastrado, mas já tem as tabelas. E aqui na parte de usuários, nos privilégios do DWS, ele tem acesso total ao CDI Travel. Então isso que precisa ser configurado, né? Só criar esse usuário, vem aqui no esquema Privileges, adicionar uma entrada, selecionar a banco de dados e Select All. Acho que a gente já viu isso ao longo do curso, então não precisa repetir. Meu banco de dados ele está pronto para ser utilizado por essa aplicação. Então, agora que eu já importei o projeto, corrigi os errinhos que tinha e verifiquei que o banco de dados está pronto para ser usado, configurando ele aqui no standalone XML, com o nome que é esperado no persistence XML, eu vou fazer a implantação dessa aplicação. Eu vou rodar aqui o meu servidor Wildfly, ele vai dizer no console que ele está rodando. Enquanto isso, eu abro aqui o meu navegador para a gente poder acessar. Ok, Wildfly started, então ele já concluiu a sua inicialização. Está aqui o meu navegador, que eu vou abrir aqui também para não ficar também atrás da minha imagem aí, da minha câmera. E localhost 8080, ele está funcionando. Então, vamos aqui na parte servidor, clicar com o botão direito e pedir a opção Add and Remove. E Add and Remove nós vamos adicionar CDI Travel no servidor e com Finish ele vai fazer a implantação do CDI Travel. Ó, começou a fazer a implantação do CDI Travel. Se tudo estiver certo com o nosso código disponível lá no repositório do GitHub, ele vai fazer a implantação direitinho, porque a gente já viu que o banco de dados também está tudo certo. Ó, ele identifica o dialeto MySQL. Pronto, fez a implantação, deploy CDI Travel. Então agora eu posso acessar CDI Travel, né, e ver que se eu adicionar um pacote novo aqui, Vitória no Espírito Santo, começando no dia 1º de janeiro do ano que vem, indo até dia 15 de janeiro do ano que vem, um passeio completo por Vitória, capital do Espírito Santo, e um preço aleatório aqui, 5.000. Aqui ele está configurado para data no formato americano, por isso que ele colocou aqui que não pode ser entendido como uma data, né? Então vamos colocar aqui no formato americano, 1/15/2022, acho que isso vai resolver. Por algum motivo ele está configurado para receber a data no formato americano, e aqui também mostrar essa data nesse formato. Precisaria acertar isso aí para o nosso exemplo, mas é só trocar mês e dia que tudo se resolve. Então aqui o pacote foi adicionado, e se a gente for lá no MySQL Workbench novamente e pedir para ver novamente os pacotes turísticos, você vai ver que o pacote turístico foi adicionado aqui no banco de dados, né? Então nós já estamos com o nosso CDI Travel funcionando. Então vamos agora fazer realmente o que a gente veio fazer. Eu vou parar aqui o servidor, depois a gente inicia ele de novo. Vamos ficar recarregando aí. Pronto. A gente veio jogar isso aqui para baixo. A
gente veio fazer a integração dessa aplicação, que é uma aplicação Jakarta que a gente já fez ao longo da disciplina, né, com a parte de Link Data da Web Semântica agora, juntando, como eu falei, as duas partes do curso. Então, nós vamos, para isso, usar o framework Jena e vamos colocar ele aqui no nosso .xml como uma dependência. Então, aí o Maven vai obtê-lo automaticamente para a gente. Então, aqui na página do Jena, você pode ver aqui que tem já um códigozinho aqui para você copiar e colar dentro do seu POM para que você obtenha todas as bibliotecas do Jena que são necessárias. E a versão atual que ele está dizendo aqui é 4.3.1, tá vendo? Jena Libraries, Apache Jena 4.3.1. Então a gente só troca esse XYZ por 4.3.1, vamos colocar lá no nosso .xml como uma dependência, depois aqui de Jakarta Platform, a gente coloca aqui 4.3.1, dá uma formatada aí nesse .xml e salva, e a partir daí o Maven já vai começar a obter todas as dependências que são necessárias para usar o Jena, né? Então a gente pode monitorar aí o progresso a partir da visão, né, Progress do Eclipse. Vamos aguardar um pouquinho o download, porque são muitas bibliotecas que ele tem que pegar. O Jena tem uma série de dependências e essas dependências elas vão sendo trazidas automaticamente, né, pelo mecanismo de dependência transitiva do Maven. Vamos ver aqui, ainda não acabou. Agora está pegando fontes em Javadoc, caso você queira consultar, né? Então isso aí eu acho que ele pode fazer em paralelo, enquanto isso a gente vê aqui se ele já colocou aqui no Maven Dependencies as bibliotecas do Jena. Ó, já apareceram aqui, tá vendo? O Jena junto com um monte de outras bibliotecas das quais o Jena depende. Tá? Então agora nós já podemos utilizar o Jena na nossa aplicação. Beleza. Então, nós vamos fazer o primeiro exemplo, que é o exemplo de consumo de dados interligados. Nós vamos puxar dados interligados de uma base de dados, um dataset de dados interligados, mais precisamente da DBpedia, que foi a mesma que a gente usou na aula anterior sobre Sparkle, e nós vamos então fazer isso dentro de uma das telinhas do CD Travel. Aquela tela que a gente viu de adicionar um pacote turístico. Quando eu adicionei Vitória no Espírito Santo, se eu colocasse ali o nome de uma cidade, né, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, ele poderia, de repente, na DBpedia, pegar uma descrição da cidade, puxar a descrição da cidade e já preencher o nosso campo description. Claro que a descrição de um pacote turístico não seria equivalente à descrição da cidade. Nós estamos aqui simplesmente fazendo um exemplo didático. O que importa aqui é você aprender a fazer essa consulta Sparkle por dentro da sua aplicação Jakarta, de modo que você consiga fazer esse tipo de integração com um dado interligado que você quiser usar, né, dentro do seu contexto, do seu domínio. Então, nós vamos adicionar, vamos abrir aqui dentro de Deployed Resources, Web App, tem a página Add Packages, que é aquela página de adicionar novo pacote turístico. Nessa página, nós vamos adicionar um evento Ajax no campo nome. Quando o Mac fica trazendo coisa para cá, eu não quero. Quando você preencher o nome e você sair do campo nome, eu quero acionar um método na minha classe controladora. Então, para fazer isso, eu faço com que o input text tenha um conteúdo, né? Então, eu tirei a barrinha que tinha no final aqui, ó, que fecha a tag nela mesma, e eu fechei a tag
uma outra linha do código. E agora eu adiciono aqui uma tag f-ajax, para que a gente possa fazer uma requisição ajax em algum evento. Qual vai ser esse evento? O evento de você sair do campo, o campo perder o foco, por isso que chama blur, porque blur é a perda de foco, né? E o que você vai fazer então, o que ele vai fazer, o JSF vai fazer quando esse campo perder o foco? Nós vamos colocar aqui, usando Expression Language, no atributo listener, dessa tag f-ajax, o nome do nosso controlador, que se chama addPackage. Se você lembra desse exemplo do CDI Travel lá da aula de CDI, né? O controlador chama addPackage, e eu vou adicionar lá um método chamado suggestDescription, tá? Fazendo em inglês. E essa tag ela pode também dizer o que eu quero mandar de dados para o servidor nessa hora que eu for chamar esse método, né? Antes de chamar esse método, aí com o atributo execute, eu posso dizer para ele que eu quero mandar os dados desse campo. Então eu quero mandar o nome, né? O dado que tiver preenchido nesse campo nome, ele vai enviar para o controlador, né? E vai fazer a ligação aqui, o binding com .pack.name, né? Então tem um objeto pack, esse objeto pack tem um atributo name, e depois que ele retornar, eu vou querer renderizar o description. Quem é description? Description é esse campo aqui, input text area id description. Então ele vai renderizar novamente esse campo, recarregar esse campo, e esse campo está ligado a atributo description do objeto pack. Então basta que nesse suggestDescription a gente pegue o dado que a gente quer pegar e coloque esse dado no campo, no atributo description do objeto pack desse mesmo controlador, que quando ele renderizar novamente esse input text area, ele vai conter esses dados aí que foram puxados de algum canto, né? Bom, então nós vamos fazer agora a consulta, e aí é interessante, antes de implementar a consulta, a gente testar essa consulta. Então nós vamos lá no Sparkle Endpoint, né, do DBpedia, que é onde a gente vai fazer a consulta, e a gente pode aqui fazer a nossa consulta primeiro para ver se chega na informação que a gente quer, né? Então, como eu já fiz a experimentação, eu vou direto naquilo que eu já fiz, né? Que eu já montei essa consulta antes. Então, select uma variável chamada thisDesk, where, então vamos colocar aqui que existe uma URI qualquer, um elemento qualquer, que é uma cidade, tá? E, além disso, vou botar aqui embaixo do DBOcity, ele tem como DBP name, aí aqui a gente bota o nome de uma cidade, né? Por exemplo, Rio de Janeiro. Essa barra aqui é só quando for para o Java. DBP name, Rio de Janeiro em inglês. Tá? Então, em inglês, o nome da cidade é Rio de Janeiro. E, além disso, eu quero que o RDFS comment dessa URI em particular seja a minha variável desk. Ponto. Além disso, eu quero fazer um filtro em que a linguagem dessa descrição também é inglês. Fecha a minha consulta. Então eu quero selecionar, fazer um match, né, das triplas. Existe uma URI que é do tipo DBOcity, ela tem como nome Rio de Janeiro e tem como comentário desk, e eu estou interessado nesse desk, e eu quero que esse desk seja a língua, né, a linguagem dele seja em inglês. Vamos ver se isso aqui vai retornar alguma coisa interessante para nós. Ó, retornou a descrição da cidade do Rio de Janeiro lá na DBpedia, lá na Wikipedia, né? Rio é a segunda mais populosa cidade do Brasil e a sexta das Américas, é a capital do estado do Rio de Janeiro, etc, etc, etc. Então agora a gente pode levar essa consulta aqui
lá para o nosso código Java, né? Adicionando algumas coisas que vão precisar também ser adicionadas. Então nós vamos lá no nosso controlador agora, né? Então aqui em Source Main Java, nós temos os controladores aqui no pacote beans, e nós temos o add package, bem aqui o primeiro de todos. Tá? E nós vamos adicionar então aquele método, podemos copiar e colar para não errar, ó. O método é suggest description, então aqui em add package, posso botar aqui no final. Vamos jogar ele um pouco mais para cima aqui. Suggest description é o nosso método, né? Mas a gente não vai sempre procurar por Rio de Janeiro, vamos procurar por aquilo que for colocado ali como cidade, né? O nome da cidade que for colocado ali. Então nós vamos, primeira coisa, pegar o nome da cidade, que como nós falamos, vai ser enviado por Ajax e vai ser atribuído no atributo name desse objeto pack. Então é só a gente pegar o atributo name do objeto pack, nós temos agora o nome da cidade. Se esse nome, né, não for nulo, e de repente eu só quero consultar se a cidade tem mais do que 3 letras, né, porque, sei lá, a pessoa começou a digitar e não digitou nada, aí é só uma verificação qualquer aqui de exemplo. Então, feita essa verificação, nós vamos fazer a consulta, né? A consulta a gente vai fazer como uma string que depois vai ser enviada para o servidor, né? Para aquele endpoint Sparkle via Jena, né? Então, basicamente, nós vamos pegar essa consulta que a gente fez aqui, depois a gente tem que adicionar algumas coisas, alguns prefixos que são adicionados automaticamente aqui, né, que a gente já viu na aula de Sparkle, que tem os namespace prefixes que são automáticos do DBpedia. No caso da gente usar a consulta pelo Jena, eles não são automáticos, né? Então nós vamos colar aquela consulta aqui, e o Eclipse ele automaticamente faz essa formatação para a gente, né, da consulta. E nós precisamos desses prefixos aí, ó, DBO, DBP e RDFS. Então, nós vamos adicionar o prefixo DBO aqui na primeira linha. Vamos botar um /n aqui também. Em seguida, nós vamos adicionar o prefixo DBP. DBP é esse aí, /n. E o RDFS é esse aqui. Então essa aqui é a minha consulta, ela define os prefixos que lá quando você usa o endpoint pela web da DBP já estão definidos, a gente não precisou. Seguido da consulta que a gente fez, formatada aqui para string de múltiplas linhas pelo próprio Eclipse. Tá? De posse dessa consulta, o que a gente faz? A gente cria uma query execution do Jena. Isso, agora ele encontrou. Então nós temos aqui esse pacote org apache Jena query. Tá? Então é daqui que a gente vai fazer. Então query execution ela vem de uma query execution factory, como é comum o uso do padrão fábrica, né, no Java. Sparkle service. Então, nós vamos passar o nome do servidor Sparkle, que a gente pode pegar aqui da dbpedia.org Sparkle, que a gente usou o mesmo URL que a gente usa para acessar ele via web, e passa como parâmetro a query. Né? Tem uma versão desse serviço que está até cortada aqui porque ela está deprecated, né? Significa que a gente teria que atualizar para uma versão nova, né? Está dizendo que é deprecated e que deveria usar uma outra forma, mas eu não vou ver isso agora não, tá? Então fica como dever de casa aí, para vocês verem
na documentação desse cara aqui, o que é, né? Se eu fizer um command clique aqui, um control clique, ele vai falar para a gente usar isso aqui, ó. Query Execution, Service URL, Query Build. Tá? Então é só você trocar por esse aqui. Vamos tentar, né? Vamos nos aventurar aqui. Vamos tentar trocar para isso aí, ó. Vou colocar a URL aqui e a query ali. Pronto, e agora eu preciso importar esse... Ah, não, é o próprio Query Execution. Então, acho que agora tá tudo certo aqui. Vamos ver, espero que funcione, né? Eu fazia do outro jeito, mas agora, pelo visto, tem que ser desse jeito aí nas novas versões do Jena. Bom, na sequência eu posso mandar executar a consulta from results query execution .exec select, que é uma consulta do tipo select. Esse result set aqui eu esqueci de importá-lo. Não importar o do SQL não, hein? Tem que importar o do Jena. Então, ó, org Apache Jena query. Tá? Senão ele vai importar o do SQL e não vai dar certo. Mas ele é parecido com o do SQL, se você conhece o do JDBC. Ele tem o método hasNext. Então eu vou verificar apenas um único resultado que eu estou esperando. Se tem um resultado, eu vou pegar esse resultado, que é uma query solution, também do pacote query do Jena. Query solution results.next. E eu vou pegar a descrição, que é um literal. E agora esse literal ele vem do pacote do Jena, que é o pacote modelo, se eu não me engano. Tem um monte de literal aí que não é do nosso interesse. Ele é do Jena RDF Model. Tá? Então a gente vai usar bastante esse pacote quando a gente for publicar dados. Então tem um literal, que é você ir lá na Query Solution e obter um literal. E qual é o nome desse literal? É o nome da variável aqui, ó, desk, tá? Sem interrogação. Então pega o desk e vai lá no objeto, né? O mesmo objeto onde a gente pegou o nome, agora a gente vai fazer um set description e vai colocar literal.getValue, que retorna object, e por isso que a gente está fazendo a concatenação com uma string para ele poder chamar o toString nesse objeto e colocar o valor do description do pacote com esse valor aí. Bom, para completar, eu vou colocar um pequeno carregador Ajaxzinho, que também não existe mais. Então vamos procurar Ajax GIF Loaders. Vamos ver pegando do Google Images aqui. Tem uma GIF aqui no Google Images. Meu Deus, que dificuldade de pegar uma GIF. Então pronto, vamos pegar essa GIF aqui. Vamos salvá-la como ajaxloader.gif. Salvei no meu downloads. Ok? Então vamos pegar aqui do downloads. Vocês não estão vendo, eu vou fazer um Ctrl C nela aqui e vou jogar aqui na minha página web, aqui na web app. Eu vou jogar ela aonde? Dentro de Files, Images. Vamos colocar ela aqui junto com as outras imagens. Está aqui o ajaxloader.gif. Tá? E aí, para que ela apareça, nós vamos adicionar um pequeno script. Esse eu vou realmente copiar e colar mesmo, tá? Porque é um script um pouco longo. Aqui dentro de WebInf, dentro de Template Decorator, nós vamos aqui no final do div id header.
esse div ID header aqui, nós vamos adicionar essa imagem no finalzinho dele aqui, junto com o script que vai carregá-la. Então eu vou copiar e colar esse script. Estou tendo dificuldade de fazer isso no meu arquivo PDF. Vou fazer aos poucos. Então, script. Copiar e colar as coisas de PDF às vezes não é muito fácil. Ele não está nos ajudando. Mas, pronto. Você pode copiar também do repositório lá, né, do branch Gena no repositório, em que isso já está pronto. Vou dar uma arrumada aqui. Então fica aqui o Ajax Loader, que vai fazer referência exatamente àquele arquivo, com display none, né, então, e floating do lado direito. E quando rolar alguma coisa de Ajax, ele vai automaticamente mandar mostrar esse Ajax Loader com display block, e quando acabar ele vai display none de novo, de modo que ele aparece só enquanto está rolando a consulta Ajax do JSF. Tá? Muito bem, vamos fazer um novo deploy da nossa aplicação aqui embaixo para testar se isso vai funcionar. Tá? Então aqui está o meu servidor. Eu vou iniciar ele de novo, ele deve fazer a publicação automaticamente, sim, agora ele está synchronized. Vamos maximizar aqui o console para ver se tem algum erro enquanto ele está iniciando. Muito bem, fez deploy do CD Travel. Vamos lá novamente carregar o CD Travel. Vamos carregar desde o início, para evitar qualquer problema. E ao adicionar um pacote, agora eu coloco aqui Rio de Janeiro. E ele traz aquele loader lindo que a gente pegou do Google Images e carrega automaticamente aqui a descrição do Rio de Janeiro, né? Acabei de reparar que a gente não colocou o nome, né? Lá no Add Package a gente deixou Rio de Janeiro aqui, ó. Na verdade tinha que colocar aqui o nome do pacote. Funcionou porque a gente fez Rio de Janeiro, né? Então vamos testar agora com outra cidade, ver se tem outra descrição. Se vai ser encontrado, né? Porque a cidade tem que estar disponível lá no DBpedia com o nome que a gente colocar. Como a gente mudou uma classe Java, eu vou fazer um full publish aqui e ele vai recarregar o meu arquivo, o war, né, a minha aplicação web. Beleza, replace a deployment. Podemos clicar aqui no nome CD Travel para voltar no começo e testar que Rio de Janeiro funciona novamente. Ok. Podemos vir aqui e tentar com outra cidade, né? São Paulo, sem o til. Vamos ver se é assim, não encontrou nada. Deixa eu ver se é com o til. É com o til. Então, vamos aqui colocar São Paulo. Sai do campo e ele puxa os dados para serem publicados, né? Então vamos de novo colocar aqui, né, na mesma data lá, e São Paulo é mais caro, vamos botar R$7.000 e adicionar esse pacote. Agora nós temos dois pacotes, Vitória e São Paulo. Ok,
Então agora vamos para a segunda parte, né? Essa primeira parte é a parte de consulta, então de uma forma muito simples nós fizemos ela aqui, tirando todo o caminho que a gente teve que chegar. A consulta em si é você criar essa query Sparkle, da mesma forma que foram feitas as consultas Sparkle na aula anterior sobre Sparkle. Você pode fazer a consulta para pegar o dado que você quiser, você vai integrar com algum parâmetro de consulta que venha da sua aplicação, né, do seu usuário, e aí você cria a execução no endpoint Sparkle que você está querendo consultar, faz a consulta, executa a consulta e depois obtém o resultado aqui com esse result set. Então só basta você repetir isso aí para o seu caso específico de consulta que você queira fazer, usando tudo que você já viu de Linked Data nessas últimas aulas do curso, né? Bom, então agora vamos para a segunda parte, que é a parte de publicação. Então a parte de publicação nós vamos adicionar um link para um servlet na mesma página. A gente está usando sempre essa página, né? Add Packages, nós vamos continuar usando essa página. E logo antes dessa data table aqui, ó, nós vamos colocar aqui um link também com float right, para ele ficar lá à direita da tabela. E esse link, o nome dele vai ser RDF, e ele vai apontar para aquela base que tem aqui, ó, esse Faces Context, External Context Path aqui, tá? Que é a base da nossa aplicação web. Então, base da nossa aplicação web barra, por exemplo, data barra tour packages. Digamos que essa URL barra data barra tour packages, que no caso, traduzindo isso aqui, vai ser basicamente, se eu acessasse aqui, ó, cd travel, barra data barra tour packages, tá? Ele vai responder a essa requisição aí, e ele vai responder a essa requisição com um servlet. Nós vamos responder, né? Então nós vamos criar esse servlet, nós vamos chamar esse servlet de list packages em RDF. Vamos ver onde é que a gente pode criar esse servlet. Vamos colocar aqui, ó, clicar com o botão direito aqui e escolher New Class. Onde está Class? Class está aqui. New Class. E eu vou criar um pacote novo aqui, ó. Um pacote Servlets. E o nome da classe vai ser List Packages in RDF Servlet. E ela vai estender HTTP Servlet. HTTP Servlet em JavaX Servlet HTTP. Tá? Então, ok. Está aqui o nosso servlet. Ele só não foi ainda mapeado. Nós vamos usar a anotação Web Servlet para fazer esse mapeamento por meio da sua propriedade URL Patterns, que é um vetor de strings. E a gente vai adicionar aqui aquela mesma, fechar o decorator e o controlador, que não vamos usar mais, aquela mesma URL que a gente colocou aqui, ó, barra data barra tour packages. Então, barra data barra tour packages vai ser uma URL para a qual esse servlet está mapeado, né? Então, nós vamos precisar trabalhar com pacotes turísticos nesse servlet. Nós vamos obter a lista de pacotes turísticos para poder publicar esses pacotes turísticos em RDF. Então, para isso, a gente vai pedir para ser injetado com @jb o DAO de pacotes turísticos, né? Que a gente já desenvolveu lá como parte da aula de CDI, né? Então, Tour Package DAO é o objeto de acesso a dados de pacotes turísticos. E nós vamos sobrescrever o método do GET, usando aqui o Eclipse aqui para fazer essa sobrescrita mais rapidamente para nós, né? Ele já adiciona aí o esqueleto de código e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma resposta
usando aqui o setContentType no objeto response, nós vamos fazer uma resposta em text HTML. HTML não, perdão, XML. A resposta vai ser em XML com dados. Que essa resposta vai ser voltada para máquinas interpretarem. Então nós vamos retornar uma resposta em XML para elas interpretar e usando o modelo RDF, né? Então o que vai ter dentro desse XML vai ser triplas de dados interligados. Então, nós vamos pegar aqui, vamos importar também a classe list de Java Util List. Nós vamos fazer aqui uma consulta ao DAO tourpackageDAO.retrieveAll, que é um método que recupera todos os pacotes cadastrados no sistema e vai retornar isso para uma lista de instâncias de tourpackage. E agora a gente vai partir para o Jena. Para que a gente possa publicar nossos dados, primeiro a gente precisa construir em memória um modelo do Jena. São objetos da API do Jena que representam dados interligados em RDF em memória, com diversos objetos que representam os diferentes elementos do modelo RDF que a gente estudou nas aulas sobre Linked Data. Então, a gente vai chamar aqui uma interface model que está dentro de Jena RDF Model. Então, a grande parte, se não todos os elementos do Jena que a gente vai fazer referência aqui, são desse pacote model aí, tá? Então, aqui nós vamos criar um modelo a partir, novamente, de uma fábrica de modelos. Vamos ver se isso aqui dessa vez vai estar deprecated, né? Aparentemente, não. Isso aí continua do mesmo jeito. O exemplo foi feito já tem um tempo, a versão do Jena atualizou e coisas já mudaram. E toda hora a gente tem que estar atualizando nossos exemplos. É bem difícil isso, mas vamos lá. Dentro desse modelo que eu vou criar, eu vou trabalhar com dois espaços de nome. Aqueles dados que são meus e um vocabulário pronto que eu vou usar da internet, que eu vou abrir aqui. Que é um vocabulário para oferta de serviços via internet. Ofertas de serviços via dados interligados, que é um vocabulário bem tradicional do Linked Data, chamado Good Relations. Não me lembro se a gente falou dele nas aulas de Linked Data, provavelmente sim. Então esse vocabulário aqui tem Quick Start aqui, em que você pode aprender como utilizá-lo, né? E tem os diferentes, aqui na especificação, né, você vai poder ver os diferentes classes e propriedades que tem dele. Então a gente vai publicar os pacotes turísticos como ofertas de serviço representadas pelo vocabulário do Good Relations. Assim, qualquer aplicação que foi construída tendo esse vocabulário em mente, ela consegue interpretar nossos dados, que essa que é a ideia do Linked Data, né, que a gente viu no curso. Então aqui está a URI do Good Relations. Nós vamos usar isso para definir um namespace, né? Dá um zoom aqui para vocês verem. Para definir um espaço de nomes, tudo que a gente botar abaixo desse espaço de nomes são os conceitos do Good Relations. E a gente vai precisar também de um espaço de nome para nós, né? Então eu vou criar dois espaços de nome aqui, que eu vou chamar de myNS, e o espaço de nome para nós, assim, o ideal seria que a gente já tivesse um lugar onde a gente vai, digamos assim, colocar o nosso vocabulário, né, os nossos dados, no caso aqui a gente está trabalhando com as instâncias, né, os pacotes turísticos, eles conseguem ser referenciados onde? Então o localhost 8080 não é uma URL legal, né, não é uma URL bacana, mas é o que a gente tem. Então a gente está trabalhando sempre com rodar no localhost, então a menos que você tenha em algum lugar da nuvem que você já possa botar a sua aplicação, para efeitos de teste nós vamos usar como base aqui o localhost, né? E se a gente está listando todos os tour packages assim, um tour package específico a gente pode de repente listar como data
tour package e barra alguma coisa, barra o ID desse tour package, barra 1, se ele é o ID 1, né? Veja aqui no nosso MySQL Workbench, nós temos os IDs e nós temos também o ID, né? Vou rodar de novo para aparecer São Paulo. Temos o ID e temos o ID. Um desses dois aqui a gente poderia escolher como sendo a nossa base para criar as nossas URIs dos pacotes turísticos dentro daquilo que a gente já estudou de Linkdata, né? Mas a base vai ser essa aí, né? Localhost 8080, CD Travel, Data Tour Package. E o Good Relations NS vai ser aquele que a gente mostrou no... Vou copiar daqui e vou colar aqui. Ó, e vou só colocar um hashzinho, porque ele bota todos os vocabulários nessa mesma página e usa hash para poder dizer cada item do vocabulário é colocado na frente desse hash, né? E eu vou dizer para o meu modelo que é para ele declarar esse vocabulário Good Relations com um prefixo, que pode ser qualquer coisa, eu vou usar o prefixo gr, e ele vai associar esse namespace que eu defini a esse prefixo gr. Então, sempre que aparecer gr, dois pontos, alguma coisa, no meu XML, significa esse prefixo e na frente do hash esse é alguma coisa, né? Bom, as classes que a gente vai usar do Good Relations são duas, e aí eu vou carregar ela como recursos do modelo do Jena para depois poder utilizar esse recurso. Então, a classe Resource, novamente, vá sempre em RDF Model do Jena, tá? Então, as próximas vezes considere que eu fiz isso. Então, tem uma classe que se chama Offering, que é uma oferta de alguma coisa, algum serviço, algum produto, né? Então, eu vou usar novamente o Resource Factory. Na verdade, eu usei o Model Factory, agora eu vou usar um Resource Factory para criar um recurso. Create Resource. E esse Resource vai ser o namespace do Good Relations mais o nome da classe que eu sei que é Offering. Então, vai lá na documentação do vocabulário que você está usando, verifique lá o nome das classes, o nome do namespace, e aí você pode instanciar essas classes como recursos, né? Um outro recurso, uma outra classe vai ser Price Specification, que cada oferta de serviço ou de produto tem uma especificação de preço no Good Relation. Então eu vou criar esse recurso aqui chamado Price Specification, tá? Para garantir, você pode copiar e colar o nome das coisas lá do vocabulário. Eu estou escrevendo direto aqui, me arriscando a errar alguma coisa, mas não tem problema não, tá? Vai dar certo. Além das classes, nós temos as propriedades, que relacionam classes com outras classes, né, objetos com outros objetos, URIs com outros URIs, ou relacionam classes, objetos URIs, com valores, né, valores literais. Então, nós vamos usar, para a classe Offering, nós vamos usar para definir o início do nosso pacote turístico e o final do nosso pacote turístico, uma propriedade do Good Relation chamada Availability Starts. Se você for ler a documentação, provavelmente por esse nome aí eu estou chutando que isso aí é a disponibilidade daquela oferta, e não quando o pacote, quando você vai viajar, mas quando você pode comprar aquele pacote, tá? Mas nós vamos subverter um pouco aqui as coisas, só para um exemplo didático, por falta de outro namespace mais específico aqui para o que a gente quer fazer. Então, esses caras vão ser instanciados aqui como properties. Então, gr availability starts, vou até copiar aqui esse nome, igual a resource factory, de novo, create agora uma property com o mesmo namespace, grns, mais, e o nome daquela propriedade. Então, além de Availability Starts, tem Availability Ends. Vamos fazer o famoso copy e cola e só troca
de starts para ends. Mais uma propriedade agora relacionando uma oferta com sua especificação de preço. gr has price specification, create property has price specification. E uma especificação de preço tem um determinado valor, que é a última propriedade que falta para a gente completar, né? Deixa eu ver se eu estou aqui aberto. Ó. Você tem nome do pacote, que a gente vai usar com o vocabulário do RDF mesmo. Begin e end, availability starts, availability end. O description também a gente vai usar o vocabulário do RDF. E o price, que é o que falta, vai ser essa propriedade entre uma price specification e o seu preço, que é has currency value. Isso tudo foi tirado da especificação do Good Relations, eu estou colocando diretamente aqui porque eu já sei, tem a minha colinha aqui também, mas na hora de você usar um vocabulário, você primeiro dá uma estudada no vocabulário, vê o que você quer usar, e depois você, de fato, vai fazer essa programação aqui, né, de uma forma melhor do que esse exemplinho didático que eu estou fazendo de uma forma muito simples, né? Só para você ver como é que faz, e aí você utiliza aí o que você já sabe do seu domínio e de Java e tudo mais para fazer a sua implementação. Bom, tendo aí os elementos que eu preciso para poder construir, instanciar o modelo, porque tudo isso aqui se refere ao esquema, né? Então são classes e são associações entre classes, digamos assim. Dentro do modelo RDF são RDFS Classes, né? Esses caras aqui, WL Classes, RDFS Classes, e esses caras aqui ou são Data Type Property, no caso desses dois aqui que apontam para uma data e esse que aponta para um valor numérico, ou Object Property, que aponta, na verdade, de um objeto aponta para outro, né? Uma URI como sujeito e uma URI como objeto da tripla, né? E esses caras aqui são o predicado da tripla. Então agora a gente pode instanciar, a gente vai instanciar com o quê? A gente vai instanciar com os nossos pacotes turísticos. Então, dentro da minha coleção de pacotes que eu chamei de packs, eu vou pegar cada um dos packs, né? Vai fazer uma interação. Eu só tenho dois, que é o de Vitória e de São Paulo, mas cada vez que eu cadastrar novos, ele vai fazer isso para todos os pacotes que estão cadastrados. Então, como eu faço agora para criar instâncias no meu modelo? Para criar instâncias no meu modelo, eu parto da minha instância de modelo, que é o model, e vou criar recursos dentro dela. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é criar um recurso para o meu pacote turístico, dando a ele uma URI. Qual é a URI? É o meu espaço de nomes, mas vou colocar o ID persistente dele, tá? A chave primária. Não vou colocar o ID, não. Vou colocar a chave primária para ficar mais simples. Mas lá nas aulas de Linked Data, né, nós estudamos formas melhores de fazer cool URIs, né? Então, URIs legais. Então, você pode melhorar isso aí também no seu caso. Isso aqui vai retornar, se a gente vir aqui na especificação, vai retornar um resource, tá vendo? Esse método createResource vai retornar um resource. E eu posso atribuir isso a uma variável e depois, em cima desse resource, adicionar outras coisas. Porque, a partir de agora, ele vai ser o quê? Vão ser triplas que eu vou adicionando em cima dessa minha URI. Eu vou dizer que o meu pacote turístico tem um determinado tipo, ele tem um determinado nome, ele tem uma determinada descrição, ele tem uma determinada data de início, data de fim, etc. Então, o meu pacote turístico que eu acabei de criar com esse createResource, ele vai ser o sujeito de todas as triplas que eu vou fazer a partir de agora. Então, eu posso ou colocar ele numa variável, ou eu posso simplesmente aqui, ó, já chamar, né? Estou colocando um em cada linha para não ficar, né, aquela linha enorme, então pelo menos ficar um em cada linha, mas chamar um método em cima desse recurso que eu acabei de criar para adicionar uma tripla em cima dele, né, que vou adicionar uma propriedade que, veja bem, recebe uma propriedade P como
predicado, o sujeito é o meu pack aqui que eu acabei de criar, meu pacote que eu acabei de criar com esse create resource em cima do modelo. O predicado é esse primeiro parâmetro P aqui, que vai ser um dos recursos que a gente criou aqui como propriedades. E eu posso apontar ele para ou algum outro nó do RDF, então para algum outro objeto, ou para algum dado. Né? E veja bem, ele retorna o quê? O próprio recurso. Então eu posso ficar chamando esses métodos para criar várias triplas em cima do mesmo recurso. Tá? Então a primeira tripla que eu vou criar aqui, ó, é dizer que ele, a partir dessa RDF aqui que vem agora de um outro pacote, ó, Gena Vocabulário, Vocabulary. Então ele tem alguns vocabulários pré-definidos, então as coisas do RDF já estão pré-definidas, por exemplo, RDF Type, está definido como uma constante. Então o RDF Type vai ser Offering. Tá? Então isso já cria uma primeira tripla. O meu pacote turístico, Vitória lá, /1, ele é do tipo GR Offering. E eu vou continuar fazendo essa mesma coisa. Ó, dou um Enter aqui antes ponto e vírgula e adiciono outra propriedade em cima desse mesmo sujeito. Qual a propriedade? Agora dessa vez é RDF-S, do mesmo pacote de vocabulário. Label. Qual vai ser o label do meu pacote turístico? O nome dele. De onde vem o nome? Do objeto pack getName. Vamos adicionar uma outra tripla aqui, mais um add property, que vai ser RDFS comment. Comment geralmente é usado para seres humanos, né? Mas a gente pode usar também RDFS comment. Você pode ver outras, se você quiser usar o vocabulário da DBpedia, tem outros vocabulários lá que talvez sejam mais interessantes, você pode ver como eles mesmos usam, né? Aqui é só um exemplo mesmo, então eu vou pegar a descrição lá do objeto pack, que é o objeto da vez aqui na minha interação, né? Agora nós vamos adicionar uma propriedade que tem como objeto um literal. Então, add literal. E literal. E a gente vai usar gr availability starts e vai agora, a partir de também um resource factory, create typed literal para poder criar um objeto com tipo, e nós vamos passar aqui uma determinada data e o tipo desse cara vai ser, aqui também nós temos lá no Gena, na parte de Data Types XSD, nós temos aqui uma classe XSD Data Type com algumas constantes interessantes, por exemplo, DateTime, XSD DateTime. Mas aqui a gente precisa passar essa data formatada. Então eu vou criar uma constante para formatar as coisas do jeito que o RDF espera. Então aqui eu vou criar uma constante da classe DateFormat do Java, chamada df. Eu vou usar a classe SimpleDateFormat para passar um padrão que eu quiser aqui, que no caso vai ser aquele que é ano, traço mês, traço dia, com um tzinho, uma string t no meio, hora, minuto, segundo. Tá? Então esse vai ser o formato das minhas datas. Então aqui basta então que eu faça a formatação com df.format e a data, no caso, pack get begin. Tá? Então esse aqui, essa linha enorme aqui é adicionar uma tripla com um literal formatado, tipado como objeto. Então o sujeito é sempre o meu pacote, o predicado é availability starts, que eu instanciei aqui antes, e o objeto é a formatação desse get begin aí, tipado como XSD DateTime. Como a próximo é fazer o availability ends, eu vou copiar e colar aqui, trocar para o availability ends. Aqui é get end mesmo, né? Acho que sim.
e vamos formatar do mesmo jeito, XSD date time. Beleza, o que falta agora? Falta só o preço. Então, para adicionar o preço, nós vamos adicionar uma tripla entre o nosso pacote e um outro objeto que também vai ganhar o seu, as suas próprias propriedades. Então, aqui o código vai ficar um pouquinho mais complicado, mas também não é impossível de entender. Ó. E, novamente, a gente podia fazer tudo isso de forma separada, atribuindo as coisas a determinadas variáveis e depois chamando os métodos nessas mesmas variáveis. Então, nós vamos adicionar mais uma propriedade aqui ao nosso pacote com gr hasPriceSpecification e como destino desse hasPriceSpecification eu vou colocar um model createResource que vai criar um recurso anônimo. Eu não vou passar nada, ó. Não vou passar o RI para esse cara, tá? Não vou passar o RI para o meu Price Specification, mas eu quero que esse objeto anônimo também tenha suas próprias triplas, né? Que ele tem uma tripla indicando que ele é do tipo Price Specification e que ele tem como preço o valor lá do pacote. Então, na verdade, ao invés de quebrar a linha aqui, que é onde eu colocaria mais triplas no meu pacote, eu vou botar o ponto aqui, ó, colocando triplas nesse price specification aí. Vou até botar o fecha lá embaixo, né, para ficar mais claro que nós estamos fazendo uma coisa aqui interna da minha price specification. Então, vou adicionar aqui que o RDF type é gr price specification. E vou adicionar também que gr hasCurrencyValue e aqui, não, fecha, nós temos pack getPrice float value, que ele vai esperar um valor do tipo float. Então aqui eu faço esse cara anônimo ter como tipo price specification e como valor o preço que eu coloquei lá para o meu pacote. E isso, basicamente, esse único comando dentro desse for faz tudo, tá? Porque foi feito engatilhar um no outro. Novamente, se você não gosta desse formato mais conciso de escrever, pega esse getResource aqui, atribui para uma variável e depois chama todos esses caras aqui em cima dessa variável separadamente. Depois, cria esse recurso aqui e atribui para uma outra variável, chama esses aqui em cima dessa outra variável e depois você atribui esse cara anônimo novamente à variável inicial aqui do seu pacote, tá? É tranquilo fazer isso também. Construído todo o modelo de memória, o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora mostrar ele em XML. Nossa, você achou que, né, já tinha toda essa complicação aí, agora ainda tem que converter tudo para o XML. Calma que quem faz isso é o Jena, né? Por isso que a gente usa frameworks. Então a gente vai usar um try with resources aqui para que ele seja fechado automaticamente para nós, pegando o escritor do response, que é o que escreve a resposta, né, para a gente do servlet lá para ser enviada para o cliente, e vamos fazer model.write out rdf xml. Então o Jena tem esse método write na classe model, que recebe um printWriter, que é onde ele vai fazer a escrita, e um determinado formato dentro dos que ele suporta. Esse aqui é um deles, tá? RDF XML é um dos que ele suporta, e ele vai fazer a conversão para XML e vai jogar tudo nesse out aqui, e fazendo try with resources, o Java fecha o out para a gente, e assim a gente conclui o nosso servlet, que vai estar imprimindo todo esse modelo aqui no formato XML via Jena. Então vamos ver aqui, nosso servidor ele já está iniciado, então basta que a gente faça um full publish, limpar o console para ver ele fazendo essa atualização.
Replace Deployment, substituída a implantação do sistema. Vamos clicar aqui para voltar para o início. Clicar aqui no Add de novo, que é onde a gente botou o linkzinho do RDF. Então nós temos Vitória e São Paulo com essas datas e com os seus respectivos preços. Quando eu clico em RDF, ele vai então fazer aqui a publicação para que uma máquina faça a interpretação. Então veja bem, toda a formatação XML adequada, ele já traz o RDF, o namespace do RDF, que a gente puxou do Jena, ele traz o namespace do Good Relations que a gente cadastrou e do RDFS que a gente puxou do Jena. Então ele define aqui uma offering, usando o namespace do Jena, que é a URI dela, é essa aqui que a gente colocou, que é o nosso namespace /1, que é o ID, é persistente, a chave primária do nosso pacote número 1 aqui de Vitória. Então ele faz na ordem qualquer, tá? Ele não faz na ordem que a gente botou, ele faz na ordem que ele quiser, ou sei lá qual é a lógica por trás dessa ordem aqui. Então, parece até que está na ordem reversa, né? Primeira coisa que a gente colocou está como último aqui, ó, RDFS Label Vitória S, RDFS Comment, um passeio completo por Vitória, capital do Espírito Santo, Availability Starts, do tipo XML Schema Date Time, 2021, 12/31, 0 hora. Não sei por que ele botou para o dia anterior, porque a gente tinha colocado... deve ser aquele problema de time zone, né? Tem que ver como é que trata esse problema de time zone aí. Eu acho que o problema é do banco, quando você manda para o banco de dados, ele já tá com esse problema, tá? Então 31/12, 14/1. É uma questão de time zone que a gente acho que eu já até comentei sobre isso em vídeos de desenvolvimento web, porque no exemplo do CDI não foi colocada aquela propriedadezinha lá do WebXML, mas enfim, é uma questão, o dado que está lá é o que está aparecendo, tá? Para a questão do RDF aqui está tudo certo, o que está errado é a configuração do JSF, do Java aí na web, que ele está fazendo conversão de fuso horário, ele não deveria. Tá? Então aqui está o starts e o ends, e o price specification, ele tem um has price specification com um determinado price specification que é anônimo, veja que ele não tem about, e esse price specification has current value do tipo float, que ele colocou automático, 5.000. E se a gente descer aqui, tem São Paulo, com a descrição que a gente puxou do DBpedia, com início e fim, mesma coisa, e 7.000. Então ele fez a publicação desse dado em RDF para consumo, novamente, para consumo de máquinas. Tá? Então essa é a aula que a gente tinha aqui para poder falar, né, fechar esse curso pegando a primeira parte que a gente fez de web, né, com JSF, CDI, JB, que está representado aqui pelo CDI Travel, que a gente puxou ele já pronto. Com a parte que a gente fez de Link Data, representada pelas funcionalidades simples que a gente implementou usando o Jena, e a gente junta esses dois mundos, de modo que você possa se beneficiar nas suas aplicações web dos dados que já tem disponíveis na web de dados, e você possa também contribuir para a web de dados publicando dados seus, usando vocabulários conhecidos, e se você for fazer o seu próprio vocabulário, você pode também disponibilizá-lo na web, com uma documentação, aquele site PURL, né, que é onde está o Good Relations, é um lugar interessante para publicar esse tipo de coisa, e linkar o seu vocabulário com vocabulários existentes para que você possa contribuir para essa questão dos agentes de software que conhecem um vocabulário, não conhecem o seu ainda, eles vão poder fazer essa tradução a partir do momento que você fizer essa ligação do seu vocabulário que é novo com vocabulários já conhecidos na web de dados. Né? Então a gente queria fechar o curso com a junção dos dois mundos, ainda que usando algumas tecnologias aí que tem várias coisas que já podem ser atualizadas, algumas acontecendo aqui ao vivo, né? Enquanto eu estava gravando, mas conseguimos levar aí de uma forma que possa ser colocada na playlist no YouTube esse fechamento com esse exemplo prático aí, que vocês podem repetir ele. Como eu falei, o link para minha colinha aqui vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Tá? Então, eu fico por aqui e deixo vocês com as palavras dos poetas.
E o povo enganado não está conformado, mas tem confiança. De ver o milagre, sai do vinagre a sua esperança, e a cuica chora, pois há roubo na balança. Tchau!